Quando eu fiz o doutorado em Ciência da Informação no IBICT, Instituto Brasileiro de Ciência e Informação, Ciência e Tecnologia, um dos livros que eu li, não lembro exatamente qual foi, ele fazia uma análise do estudo que os antropólogos fizeram nos esqueletos, né, que eles encontravam, os esqueletos na cabeça, e eles começaram a perceber que existia uma diferença do cérebro de uma tribo que não falava para uma tribo que falava. A gente teve que fazer determinadas modificações no cérebro para que a gente pudesse começar a falar na musculação. Então, houve uma alteração do cérebro, do hardware, no momento em que nós alteramos a forma de comunicar. Eu diria que a oralidade, que foi a primeira revolução midiática, foi a passagem dos gestos para a oralidade. Inclusive, isso está aí no livro do Harari, logo no início, né, um dos pontos altos do livro do Harari, ele fala da revolução cognitiva oral, a chegada da oralidade, e essa chegada da oralidade provocou mudanças no hardware das pessoas. Isso a gente está falando de muito tempo atrás, 70 mil anos, 80 mil anos para trás. Mas o que a gente traz dessa história? Que nós temos uma cabeça, essa cabeça é dividida em duas partes. A parte dura, hardware, que a gente vai chamar de cérebro, e tem a parte software, que a gente vai chamar de mente. E aí dentro da mente, nós temos aí, estou dividindo nesse artigo, duas áreas diferentes. Duas formas de pensar essa mente. Uma é a plástica cerebral, que é como ela se organiza de maneira involuntária. Eu não estou falando dessa mudança que houve na oralidade, que foi no hardware. A plástica cerebral e a mentalidade. A plástica cerebral, ela se modifica, e aí quem nos traz aí uma dica sobre isso é o nosso querido Marshall McLuhan, que quando ele foi analisar a chegada do rádio, da televisão, depois da chegada da prensa, ele tem uma frase famosa que é: o meio é a mensagem. Parece que o livro inicial era o meio é a massagem, e acabou ficando o meio é a mensagem. O meio modifica a plástica cerebral de maneira involuntária. Aí perguntaram isso na televisão para ele, né? Aí tem uma entrevista famosa que ele diz: olha, a mudança não importa o canal de televisão que você está assistindo. O fato de você assistir a televisão está mudando a sua cabeça, está mudando a sua plástica cerebral de maneira involuntária. Ou seja, o meio, televisão, que é a forma, modifica a sua plástica cerebral. Você começa a ter uma outra relação com a vida. Você imagina que quando a gente, no passado, não tinha celular no bolso, a gente tinha uma plástica cerebral diferente da plástica cerebral que a gente tem hoje. E isso vai alterando, de alguma forma, a mentalidade. E pior, vai criando um desequilíbrio entre a plástica cerebral, que vai tendo um outro modelo, e as mentalidades. Quando você tem um jovem que você diz: cara, como é que esse menino já está desse jeito, fazendo essas mudanças? É justamente o reforço
dessa visão do McLuhan. Porque quando o menino começa, ou a menina começa a usar direto o celular, os equipamentos digitais, há uma mudança na plástica cerebral diferente da geração anterior. Então isso vai acontecendo de maneira involuntária e aquilo vai gerando um novo tipo de mentalidade em que você começa a fazer alterações e começa a ver uma falta de harmonia entre a forma como nós pensamos e agimos, que é a mentalidade, e a plástica cerebral. A gente está vendo isso. Quem tem filho, quem vê as crianças, quem vê aí os jovens, percebe que eles vêm com outro modelo de cabeça. É porque a plástica cerebral deles, ninguém falou para eles fazer daquele jeito, pensar daquela forma, agir daquele jeito. A plástica cerebral já vai se adaptando a essa nova, a esse novo ambiente. E aí então a gente começa a ter um gap entre a plástica cerebral e a mentalidade. Então eu estou falando nesse artigo de mente progressiva. E no passado, quando a gente diz, olha, no passado, o Sapiens lá atrás, quando falava, e depois não falava e passou a falar, fez mudança, a gente entende isso, mas a gente não tem atualizado essa discussão e percebido que nós estamos com este grande desafio e que a gente, pelo tamanho da mudança que a gente está vivendo, e aí a gente pode dizer, melhorando o que o McLuhan disse, né? Quando você modifica os meios de comunicação, você modifica a mente. Quando você modifica os meios de comunicação, você modifica o ambiente de sobrevivência. Vão surgindo novos modelos de sobrevivência que também vão alterando a plástica cerebral das pessoas. O aumento da cooperação vai criando um novo modelo menos verticalizado, mais horizontalizado, e é por isso que eles têm tanta dificuldade de se adaptar na escola. Porque a escola foi feita por um professor dizendo verticalizada, e quando eles estão no ambiente digital, isso não acontece. Então precisa fazer esse ajuste entre o que a gente está chamando de mente 1.0 com a mente 2.0. E esse é o desafio que os conceituadores, né, os empreendedores conceituais, tanto na área de educação quanto na área de inovação, precisam fazer os ajustes para que a gente possa ajudar esse Sapiens 2.0 a equilibrar a mentalidade com a plástica cerebral e as duas coisas com o novo ambiente de sobrevivência muito mais descentralizado, que pede autonomia, criatividade, para que a gente possa viver nesse novo cenário. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário
e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos em